Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, O Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente estamos na primeira parte desta obra, que trata da doutrina, e começando hoje o capítulo 4, que vamos agora estudar sobre o inferno. Kardec traz para a obra o título O Céu e o Inferno, muito mesmo sobre as consequências do nosso livre-arbítrio na vida futura, após a morte, não é? Consequências positivas, e aí ele inseriu todo o processo evolutivo de forma reduzida e didática, como se dá até a perfeição, até que, como espíritos puros, estaremos vivendo no que se imaginou antigamente que seria exclusividade dos anjos, e os anjos seriam seres especiais dentro da criação. Os anjos somos nós, quando atingirmos a perfeição. Espíritos perfeitos, relativamente, não é? Já que é absolutamente perfeito apenas Deus. E o inferno, como sendo algo reflexo exclusivo da nossa imperfeição. Deus é o bem, Deus não cria o mal. O mal é resultado mesmo da imperfeição humana. Tanto que, alijados da imperfeição, ou seja, abandonando nós essas respostas infelizes no nosso livre-arbítrio, distantes da lei de Deus, estaremos afastados deste inferno que muitas vezes dizemos: minha vida está um inferno, está insuportável, está muito sofrida. São também uma forma de representar o nosso extremo sofrimento numa determinada fase da nossa vida, ou mesmo quando a nossa vida parece de ponta cabeça, de pernas para o ar. Parece que tudo está tão difícil que parece um inferno. Parece, né? Parece. E também nós, espíritos, criando consequências negativas, muito negativas, por muito infelizes as nossas escolhas, viveremos essas consequências de forma muito dolorosa. Por quê? É proporcional à qualidade da escolha. Mas toda essa consequência infeliz é temporária. Na medida em que nos arrependemos e reparamos e aprendemos, progredimos e deixamos a imperfeição para trás. Então, aqui, neste capítulo 4, o inferno, vamos ver alguns subitens: a intuição das penas futuras, o inferno cristão imitado do inferno pagão, lá dos romanos e gregos, não é? Os limbos, o que é limbo? Quadro do inferno pagão, quadro do inferno cristão. Então vamos começar com a intuição das penas futuras. Afinal, nós já reencarnamos várias vezes. Em várias delas tivemos existências não felizes na qualidade das nossas escolhas. Então, quer dizer, nós já passamos por consequências difíceis quando retornamos ao mundo espiritual devido a encarnações muito comprometidas com o erro. Essa intuição é muito do quê? É do conhecido mesmo, não é? Mas só que é aquela lembrança que não lembramos, mas sentimos.
Mas vamos lá. O que Kardec nos fala no item 1, intuição das penas futuras. Diz-nos Kardec: em todos os tempos, o homem, o espírito encarnado, o homem acreditou por intuição que a vida futura deveria ser feliz ou infeliz em razão do bem ou do mal que se faz neste mundo. Perfeita intuição. Apenas a ideia disso faz. Apenas a ideia que disso faz está em relação com o desenvolvimento do seu senso moral. E as noções mais ou menos justas, mais ou menos corretas, que tem do bem e do mal. As penas e as recompensas que ele vai ter na vida futura, nós vamos ter, não é? São o reflexo dos seus instintos predominantes. Então, se nós temos um instinto, aqui ele usa essa palavra, instinto predominante, de já lutarmos contra as nossas más tendências e buscarmos fazer o bem ao invés do mal, isso vai nos trazer repercussões, consequências positivas. Mas, se tivermos pendores, se tivermos instintos ainda ligados às paixões baixas, as escolhas serão infelizes e as consequências igualmente infelizes. Assim é que os povos guerreiros colocam a sua suprema felicidade nas honras prestadas à bravura. Aqui entra a questão que ele fala de instinto, mas também é uma questão que instinto é da nossa espécie humana. Nós temos instintos, os animais têm os instintos de proteção, de sobrevivência, não é? De defesa, que é o mesmo de sobrevivência. Então, todos os animais têm instinto, mas aqui o instinto ele tem a ver muito mesmo com a cultura. Por isso ele vai dizer aqui dos guerreiros, né? Ele começa: os povos guerreiros colocam a sua suprema felicidade nas honras prestadas à bravura. Os povos caçadores colocam a sua felicidade na abundância da caça. Os povos sensuais nas delícias da volúpia, né, da sensualidade. Enquanto o homem, que é o espírito encarnado, está dominado pela matéria, não pode, senão imperfeitamente, compreender a espiritualidade. É algo, às vezes, mesmo difícil, parece uma ideia distante, porque a materialidade impacta de forma intensa os sentidos físicos. E é por isso, por estar muito ligado à matéria, muitas vezes, e ter mais dificuldade em perceber a questão da espiritualidade, é por isso que ele faz das penas e dos gozos futuros um quadro mais material do que espiritual. Ou seja, ele acaba projetando um céu muito materializado, não é? Anjos tocando harpas e em contemplação em nuvens, e o inferno muito materializado, com caldeirões, fogo e essas coisas todas. Ele faz das penas e gozos futuros um quadro mais material do que espiritual. Ele imagina que se deve beber e comer no outro mundo, mas melhor do que na terra e de melhores coisas. Então, se forem, né, lugares bons, vão continuar comendo e vão comer coisas maravilhosas. Aqui faz-nos lembrar, não é Kardec, vamos colocar aqui um parênteses importante, André Luiz, pela psicografia de Chico, no livro Nosso Lar, quando fala da alimentação. Fala, inclusive, que a colônia Nosso Lar, ela
há muito tempo atrás, teve dos seus habitantes um vício mantido do tempo de encarnados de querer comer e beber coisas da terra. E eles contrabandeavam de outras áreas do invisível ali para dentro da colônia. Isso provocou uma situação crítica em que o governador acabou colocando uma sanção diante da questão da alimentação. Se não me engano, eles ficaram mesmo um bom tempo, acho que foram uns 2 anos ali, uma alimentação extremamente frugal. E a partir daí a alimentação se colocou de uma forma muito, vou dizer assim, muito proporcional ao nível evolutivo dos habitantes da colônia Nosso Lar, mas nada mais denso do que um caldo reconfortante. O caldo reconfortante é para espíritos mais frágeis, mais debilitados. Espíritos que já estão bem, habitando a colônia, trabalhando, podem também alimentar-se de frutas e sumos, sucos. E os ministros, espíritos elevados, já se alimentam apenas das energias sutis, né, dos elementos, dos raios solares e essas coisas. Então, vejamos. Isso em Nosso Lar. Kardec não fala das organizações do mundo invisível, ok? Então, não de uma forma tão... Tudo é muito... Não, ele não realmente aborda essa organização. Tudo está lá, está por todo lado, como nós vimos aqui quando falamos do céu, mas não há uma questão assim circunscrita de organização. Existem lugares onde os espíritos sofrem e lugares onde eles estão bem. Mas vamos aprofundar aqui bastante sobre isso. Depois teremos os testemunhos dos espíritos que vêm nas reuniões mediúnicas, né? Que são os exemplos, é a segunda parte deste livro. Então, ele imagina que se deve beber e comer no outro mundo, mas melhor do que na Terra, e de melhores coisas. E aqui temos uma nota de Kardec. Um pequeno saboiano, a quem seu cura é o padre, não é? Fazia um quadro sedutor da vida futura, saboiano. Tem que ver o que é saboiano. Muito bem, Saboia é uma região da França. Muito bem. Então, Kardec coloca numa nota aqui. Um pequeno saboiano, a quem seu cura, o padre, fazia um quadro sedutor da vida futura. O saboiano pergunta ao padre se todo o mundo aí comia pão branco, como em Paris. Então, se lá, na vida futura, se as pessoas comiam pão branco, como em Paris. Não sei, ele só não diz qual foi a resposta do padre. Não é? Então, aí, bom, vamos ao final do item 1. Mais tarde, encontra-se nas crenças acerca do futuro uma mistura de espiritualidade e de materialidade. É assim que, ao lado da beatitude contemplativa, lá do céu, coloca o inferno com torturas físicas. Ok. Beatitude contemplativa seria o quê? A espiritualidade?
Agora, não dá para ver espiritualidade em torturas físicas, não é? Lá do inferno. Mas é isso. Foi-se chegando a essa ideia. Né? Céu, apenas contemplação, beatitude. Ficam lá os bons, contemplando. E o inferno? Inferno, torturas físicas. Ainda bem que nós temos hoje a doutrina espírita, não é? E nos tirou deste futuro complicado. Vamos lá. Amanhã retornamos, terminamos aqui o nosso item 1. Se quiserem, comentem, perguntem, curtam, compartilhem. Tudo isto ajuda a que a mensagem, que o estudo chegue a mais pessoas, não é? É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos juntos, mais uma vez, com o nosso projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até lá, muita paz a todos.